Se sentar, amados, vamos estar alto. Graça e paz. E o Espírito de Deus possa continuar falando ao seu coração nessa noite, no nome de Jesus. Último culto. Essa semana, particularmente, ela é uma semana atípica a todos os brasileiros, não sei lá fora, porque eu não convivo lá fora, talvez alguns aqui que convivam lá fora, mas é uma semana mística até para aqueles que não creem no misticismo e não creem em Deus ou no sobrenatural, até para eles é uma semana atípica, a semana entre o Natal e o final de um ano, para se iniciar outro ano. Por isso, sem saber o que aqueles que não creem em Deus, o que estão fazendo, mas eles procuram mudar os hábitos e fazer algumas coisas, para que termine o ano bem e comece o outro ano melhor. Você vai perceber aí que já tem gente dormindo nas esquinas com um montoeiro de flores, de pétala, tudo lá, para que o povo possa comprar, para que de alguma forma eles possam oferecer algo a um Deus que eles acreditam, ou que nem acreditam tanto, mas porque todo mundo faz, ele também vai fazer, porque vai que dá certo. E então, você vive essa semana aqui em São Vicente de uma forma mais carregada, porque eu nunca morei numa cidade que tinha tanta flor nas esquinas vendendo como São Vicente. O certo é que tudo isso, todo esse mover, ele está registrado nas Escrituras. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, se você abrir comigo aí, eu ainda nem comecei a pregar, mas um remedinho para sua alma. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, registra-se esse momento, essa semana, o porquê dessa semana, o porquê que tudo muda, porquê que o povo parece que fica bom de uma hora para outra, todo mundo dá Feliz Natal, um ano novo, cheio de prosperidade, todo mundo, quem acredita em Deus, quem não acredita, na hora que você vai comprar alguma coisa, no final ele fala, um ano 2019 bom, feliz, próspero, está aqui registrado, a resposta está aí, olha aí, Eclesiastes 3:11, tudo fez Deus formoso, o seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração sem que este possa, as obras que Deus fez, desde o princípio até todo homem na face da terra, crendo ou não, ele tem um senso de direção para onde está indo a vida dele, e que não tem um fim, que a morte é só um pit stop, é só a mudança, a virada, como a virada de 2018 para 2019, amanhã, se Deus assim nos permitir, com a graça dele que tem nos trazido até aqui. Está registrado no coração de todo mundo, ele não consegue entender, ele não consegue explicar, mas a Bíblia nos diz e nos afirma que essa virada, ela já está no coração do homem, a eternidade. Por isso esse mover dessa semana, por isso essa parada, essa medida de paz, de alegria, de bondade, de ajudar todo mundo, porque ninguém quer começar o ano mal, todo mundo quer começar um outro ano bem, e por isso veste roupa branca, põe roupa por baixo de lingerie dourada, vermelha, branca também, paz e amor e muita prosperidade, coisas que vai ensinando a mandinga e a turma vai carregando, inclusive isso tem dentro da igreja, infelizmente. E isso tem me preocupado muito, como pregador da palavra, porque eu tenho percebido nessas pequenas coisas que a igreja do Senhor Jesus, ela tem perdido a medida de Deus, o dogmas de Deus, aquilo que realmente Deus tem para a sua igreja, aquilo que realmente Deus vai fazer com a sua igreja e espera da sua igreja nesses últimos dias. E eu gostaria de falar nessa noite, baseado em Mateus capítulo 25, exatamente sobre essas perspectivas eternas. Existe uma perspectiva eterna, uma medida eterna. Nesse texto eu preguei o ano passado, nas 4 palavras que existem nesse texto, que todos nós precisamos dela nos últimos dias. E eu vou te falar quais são as 4 palavras. Mas eu queria tratar nessa noite mais do que as 4 palavras,
mas essa perspectiva eterna da retrospectiva de Deus. De Mateus 24 até Mateus 26, Jesus está respondendo uma pergunta dos discípulos, quando ele fala da retrospectiva final, da virada de vez, quando o mundo todo será destruído e então virá o mundo eterno. A retrospectiva final, a virada. E aí os discípulos perguntam: Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Eles estão saindo do templo. Um templo maravilhoso, construído em Jerusalém. E ali, Jesus observando que eles estavam assim, com aquele glamour, aquelas pedras, o ouro, aquela beleza dos artesãos e tudo, Jesus falou assim: isso aí não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Então eles perguntam: quando acontecerão essas coisas? E aí Jesus Cristo começa a dar a retrospectiva eterna, a virada final. Toda virada de ano nos reporta a uma virada final, em um dia que o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar. E nessa virada, nós precisamos perceber qual é a medida de Deus para nós como igreja, porque ela está no texto. Jesus não engana a sua igreja em momento nenhum. Toda vez que Jesus vai falar sobre a igreja, e ele fala algo que ele deixa registrado, ele não está dando uma sugestão ou uma opinião do que ele acha. Ele é Deus, ele é Senhor. Toda vez que Jesus Cristo fala sobre a sua igreja, seja ele diretamente ou o Espírito dele inspirando os apóstolos a escrever as cartas, inclusive a de Apocalipse, às 7 igrejas, ele está dando um diagnóstico do seu povo, e não uma opinião. Portanto, quando é um diagnóstico de alguém que entende, quando você vai no médico e o médico te dá um diagnóstico de algo, baseado lá, você fala: mas eu não concordo com isso. Quantos anos de medicina você fez? Quantos anos você estudou? Onde está seu diploma? Com que base você está falando que você não concorda? E eu fico imaginando pessoas que leem a palavra e falam assim: mas eu não concordo com isso. São as coisas que Deus não está sugerindo, Ele está dando diagnóstico. Aqui, Jesus está dando um diagnóstico da virada, do que vai acontecer quando Ele estiver para voltar, dos sinais. Ele não está perguntando o que você acha ou o que eu acho, Ele está dizendo o que vai ser. Isso deveria nos trazer temor e terror e humildade e dependência no nome de Jesus. Essa é a minha expectativa e a minha oração nessa noite, que essa noite o Espírito de Deus trabalhe no seu coração de tal forma que você venha o terror de Deus no seu coração, mas que junto com ele venha o quebrantamento e o temor de Deus, e o acordar no nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 25, a palavra do Senhor nos diz assim: então o reino dos céus, ele continua dizendo, ele começa no 24, falando sobre os princípios das dores, sobre a grande tribulação, e agora ele está falando agora sobre a igreja nos últimos dias, na virada. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram em contraste com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Versículo 13, vamos ler juntos? Vigiai, pois,
porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos de novo? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Uma parábola que fala sobre um casamento judaico, do qual o noivo vem buscar a noiva. E tardando um noivo, porque ele estava ali provavelmente acertando a dádiva, o preço, o dote que tinha que se pagar pela noiva com um pai. E a gente sabe que esse é o sangue derramado na cruz. O texto diz que, tardando o noivo, as virgens dormiram. E essas lâmpadas que elas usavam, existiam dois tipos de lâmpadas em Israel nessa época. A lâmpada usada dentro de casa, que é aquela parecida com aquela lâmpada que aparece no desenho de Aladim, só que de barro. A maioria era de barro, alguns poucos de metal ou de bronze, porque a maioria daquela região ali era mais humilde. Eles colocavam o pavio na ponta e enchia aquela vasilhinha de azeite. Essas eram que iluminavam dentro da casa. Mas a lâmpada falada no texto eram as lâmpadas usadas como que umas taças de bronze, uma vara de 1 metro a 1,20 m, colocada embaixo nessas taças, onde se colocavam as lãs dentro dessa taça, e se colocava o azeite, então ateavam fogo, e elas ficavam como que tochas, e elas iluminavam o caminho do noivo com a noiva, neste casamento. Esse é um contexto judaico. Jesus está explicando a eles que o reino dos céus será semelhante, a vinda será semelhante a este casamento. E ele está dando algumas nuances, algumas dicas para os seus discípulos daquilo que vai acontecer. Ele está dando um diagnóstico, ele não está falando que poderá, ele falou vai acontecer. O reino dos céus será semelhante. Então ele está dando um diagnóstico daquilo que é a igreja dele. Ou seja, o que ele está dizendo para mim e para você nessa noite é que ele nunca será pego de surpresa. Ele conhece a sua noiva, ele sabe quem são as prudentes e ele sabe quem são as nécias. Jesus, o Senhor, conhece cada um de nós, e nós não daremos conta aos pastores. Dá conta, é isso que o texto está dizendo. Ele conhece como a gente anda. Qual é a nossa medida? Qual é a medida do meu azeite e do seu azeite? O Jesus, o Senhor está dizendo, o reino do céu será semelhante a isso aí. E é o que vai acontecer. Você deveria acordar, no nome de Jesus. E então ele dizendo sobre isso, ele continua, e a primeira dica que ele dá, é que na vinda, ou prestes à vinda, a igreja do Senhor Jesus, com toda a liturgia, com toda o louvor, aparato, luzes, tecnologia, com todos os comentários bíblicos, teológicos, doutorados e pós-doutorados, ele diz, e tardando o noivo, versículo 5, ambas dormiram. A igreja dorme. Perto dos dias do Senhor Jesus voltar, Jesus está dizendo, é um diagnóstico, ele não está falando que poderá dormir, ele está afirmando, a igreja dorme. E tardando o noivo, ambas dormiram, não só as nécias dormiram, as prudentes dormiram. É uma pergunta que você deveria fazer a esse texto. Quando uma igreja dorme? Você está dizendo que a igreja dorme, nós precisamos saber quando é que a igreja dorme. E se você voltar no contexto bíblico, você vai ver que a única igreja acordada, registrada nas Escrituras, é no período em que o Espírito Santo de Deus vem e derrama sobre ela. Então a gente deveria ler mais Atos dos Apóstolos, porque ali é uma igreja acordada, que tem os seus defeitos, tem os seus problemas, tem os seus pecados, gente dentro da igreja traindo gente dentro da igreja com pecados terríveis como a igreja de Corinto, mas ainda assim é uma igreja acordada. Tem algumas coisas ali que indicam que a igreja está acordada. Uma delas é que Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, ali dá os principais pontos do que é uma igreja que não está dormindo. Ele começa afirmando no versículo 42 de Atos, que a igreja perseverava, uma igreja perseverante, é uma igreja que não para, é uma igreja que insiste, perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava em oração, perseverava na comunhão entre os irmãos. Perseverar é insistir,
mesmo se a pessoa não quer, mas você quer, você insiste, é ir atrás até conseguir, até prosperar. Uma igreja viva, uma igreja acordada, ela tem que ser uma igreja, no mínimo, como a igreja de Atos dos Apóstolos. Jesus dizendo que tardando o noivo, a igreja dorme. Se nós formos fiéis e nos examinarmos, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos perceber que nós somos uma igreja que, apesar que cremos no Senhor Jesus, apesar que temos o óleo nas vasilhas, em muitas coisas nós temos dormido, não estamos acordados. Singeleza de coração. Uns irmãos apercebidos e vendo outros passando dificuldade, e não ministra sobre o outro irmão que está passando dificuldade o avivamento sabonete, mas de fato e de verdade ele se mostra avivado, se desfazendo do bem que tem, para compartilhar aquele que não tem. Qual que é o avivamento sabonete? É aquele que ouve a desgraça do outro, chora junto, e fala assim, não, mas Deus vai te abençoar, Deus te abençoe, ou o Senhor vai te dar, eu vou orar aqui, que Deus... Fica ensaboando as costas do irmão, ele está com um problema. Você tem no banco. Uma igreja acordada, uma igreja avivada é diferente. Uma igreja que tem óleo e está despertada é a igreja de Atos. Já vi alguns comentaristas por aí, e que eu intitulo até de, infelizmente, muito carnais, que diz que eles comentam nos seus comentários que a igreja ali estava dando das suas coisas, se desfazendo, porque eles achavam que Jesus ia chegar naquela hora. Não, irmão, não tem nada a ver com isso, isso é anticristão. Esses comentários são demoníacos, isso é doutrina de Satanás. A igreja de Atos dos Apóstolos é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, e toda igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus, um dia que você realmente, você quer saber se você está transbordando do Espírito, você vai ver a generosidade do seu coração, ela vai ser automática. A igreja tinha singeleza nisso, isso era comum entre eles, não esperava o outro fazer, ou o pastor dar o start na frente, vamos levantar uma oferta, não. Eles não precisavam de comando para ser generosos, porque eles transbordavam do Espírito Santo de Deus. Uma igreja acordada. Uma igreja que dorme. Então a primeira palavra nesse texto é acordar. Nós precisamos acordar, gente. Acordar como? Acordar como a igreja de Atos dos Apóstolos. Assim o era. Uma igreja como a de Atos dos Apóstolos, ela tem que voltar à oração. Não existe o poder de Deus, um período de santificação e de separação das coisas do mundo para Deus, se você não tiver um tempo de intensidade de oração na sua vida. Não tem. Você vai ver que antes do derramar do Espírito, há um mover de oração. São poucos. As multidões fugiram. Multidão não quer isso. Multidão quer os peixes multiplicados, quer os pães, quer ver a aleijada andar. Multidão não quer pagar preço de oração. Só tinha 120, mas os 120 foram fiéis e oravam incessantemente. Você vai ver no capítulo 1, eles receberam a palavra do Espírito e eles estão lá orando até que do alto eles sejam revestidos de poder. Eles não aceitam menos do que ser revestidos do poder de Deus. E hoje a gente ora se sentir uns arrepios, se o pastor pregar bem e a gente chorar, nossa, é de Deus. Parte. Não é todo de Deus, porque o todo de Deus é o derramar o poder de Deus sobre as nossas vidas. É a promessa que Pedro fala, cumpriu-se a profecia de Joel 2,28, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Se cumpriu lá, e lá eram os últimos dias, nós estamos vivendo quais dias hoje? Quais são os nossos dias hoje? Se na época de Pedro já eram os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dos últimos dos últimos. E se ele fala que essa promessa é para nós e para quanto ainda o Senhor os chamar, você se sente como, irmão? Não é chamado, não? Porque se é chamado, a promessa de Atos 2 ainda é para nós, igreja. Acorda. Acorda. No nome de Jesus. Menos do que isso, é prato de lentilha que você tem levado para casa. Trocado a bênção maior de Deus por pratos de lentilhas. Por cultos animados, celebrados, que faz a gente chorar, arrepiar, mas ainda não é o que Deus tem. Porque quando Deus realmente derrama, a gente sai mais do que chorando. A gente sai quebrantado. A gente sai constrangido. A gente sai arrependido. Esse ano eu fui em um dos cultos que eu fui, foi alguns,
Mas teve um culto que eu fui que marcou a minha alma. Quando eu e o pastor Vumar, nós fomos num congresso. E ali Deus me quebrou. Eu tenho estudado muito sobre oração, sobre santificação e sobre santidade. E então eu fui buscar mais sobre essas coisas na palavra. E pessoas que estão vivendo nessa direção, que estão respirando essa direção. E eu comecei a estudar mais outros livros, voltar às escrituras nesses textos de santidade e santificação e da perseverança de Deus nos santos, ou a perseverança dos santos, que é a obra da santificação daqueles que são eleitos e que é de Deus. E no final daquele culto eu terminei em desespero, chorando em lágrimas, e pedindo perdão a Deus pelos 21 anos de ministério que eu tinha feito, não como Ele queria. Triste, muito triste. Falei, Deus, foi bom, mas não foi tudo que o Senhor tinha. Eu brinquei muito, eu me desviei muito, eu assisti muita porcariada, eu conversei muita conversa fiada, eu dei ouvido a muita conversa fiada, que amargurou meu coração e amargurei o coração dos outros. Eu terminei soluçando, eu fiquei com vergonha de voltar para cá. Eu estou confessando hoje. Pastor Vumar, eu não confessei isso para ele, mas ele viu que eu demorei. Ele achou que eu ia até dormir na igreja, de tanto que eu chorava, ficava assim, não vou nem levantar daqui, não tem cara para levantar. O Senhor está aqui, Deus. Quando o Espírito de Deus vem, há quebrantamento. E há mudança de coração, de atitude. Nós vamos acordar, amados. Porque Deus não tem para a igreja de São Vicente apenas mais cultos para o ano que vem. Mais um congresso de jovens, mais um congresso de homens, mais um congresso de mulheres. Não é isso que Deus tem para nós. É muito mais do que isso. Mais uma apresentação de cantata, mais um pregador, mais uma pregação. Não. Deus tem algo para nós nessa cidade. E é mais do que assistir culto. É mais do que só trabalhar temas. Nós precisamos de tudo isso, mas isso não é o suficiente. Essa não é a medida de Deus para nós. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? A medida de Deus é maior. Precisamos acordar para isso. A segunda palavra é preparar, não é só acordar. Quando viu um noivo e disse, eis um noivo, elas levantaram e a primeira coisa que elas fizeram, começaram a procurar as lâmpadas e já tinham apagado, porque essas lâmpadas eram lâmpadas como tocha, lembra? Eu fiz a medida e calculei, fiz uns estudos, cada tocha dessa, a medida dela era de no máximo 15 minutos de acesa, que ela mantinha a tocha acesa. E ela tinha que colocar mais azeite e mais, ou seja, as virgens nécias, elas fizeram o mínimo do mínimo do mínimo. Eu já tenho o Espírito, e porque nós sabemos que o fogo e o azeite, ele está diretamente relacionado à presença do Espírito Santo de Deus, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. As duas coisas que não podiam faltar no Antigo Testamento, na casa do Senhor, no Santo dos Santos, era o incenso que nós vimos lá em Apocalipse, que são as orações dos santos, e Jesus diz para a gente orar sem cessar, e essa é a medida da oração, menos do que isso nós estamos errando. Não é orar 3 vezes ao dia, é orar sem cessar e orar em todo o tempo. Essa é a medida. A outra que não podia faltar era o óleo, o azeite, que não podia ser apagado às lâmpadas. As lâmpadas tinham que ficar acesas 24 horas por dia, todos os dias do ano, em todos os anos. E aqui Jesus está fazendo uma alusão exatamente a essas lâmpadas do óleo, e apagou, porque dormiu. Quem dorme, deixa a tocha cair, o cachimbo e tudo mais, tudo cai. E quando acorda, e elas vão preparar, as nécias percebem que elas não têm o suficiente. As nécias só chegam até essa segunda palavra, elas não conseguem a terceira e a quarta palavra, só as prudentes. O problema aqui é esse: as nécias estão na igreja, as nécias estão vestidas de branco, está todo o protocolo ritual, sensacional, 100%, imperceptível, porque está uma noiva que está vestida de branco, você olha para ela, você não sabe se ela é virgem ou se ela não é.
Se ela prostituiu, se não prostituiu, entrou de branco, cheio de flor, o negócio é uma maravilha, cantando coral então, aí o negócio assim, parece que até é do céu. Mas Jesus sabe quem é que faltou óleo. Ele sabe. Então aqui está, elas dormem, as prudentes também dormiu, qual que é o problema? Elas acordam, as prudentes também acordaram, qual que é o problema? Elas vão preparar as lâmpadas, as prudentes também vão preparar. Qual que é o problema? O problema é a falta de óleo. E o texto está dizendo. Essas virgens são chamadas de nécias não porque adulteraram, porque mentiram, porque mataram, porque roubaram. Faltou óleo. E faltou óleo, faltou tudo. Porque se o óleo representa a presença do Espírito Santo de Deus, o que Deus tem deixado claro para os seus discípulos nesse texto e para nós hoje, é que é importantíssimo a gente não só ter o Espírito, mas transbordar do Espírito. E foi assim que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Uma vez que o Espírito de Deus é derramado sobre eles, eles começam a orar, e cada reunião de oração que eles se encontram, seja em casa, seja em qualquer outro lugar, eles são transbordados de novo do Espírito. E eles são transbordados de novo do Espírito. Leia Atos dos Apóstolos, irmão. Essa é a direção. Paulo deixa isso claro para a igreja de Éfeso, em Efésios 2, 18 e 19. Não vos embriagueis com vinho, com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. O texto ali e o verbo ali, ele tem um começo, mas não tem um fim. É para encher e continuar enchendo e continuar enchendo. Esse é o foco. E ele ainda dá a dica do que te enche do Espírito, falando entre vós com salmos. Que ideia fantástica do pastor, da gente ler um salmo por dia. Falando entre vós com salmos. Quando é que nós vamos falar com salmos? Quando o salmo fazer parte da nossa mente, da nossa alma. Quando realmente tudo que for de Deus, tudo que for respeitável, tudo que é de boa fama, essas coisas que têm que ocupar nossa mente e coração. O que você acorda pensando? Qual é a sua conversa do dia a dia? Anda quilômetros para ouvir que tipo de música? Porque o que nos enche é cânticos, hinos e salmos. E a Bíblia não te dá mais nenhuma coisa que te enche. A segunda alusão que Paulo fala sobre esse encher e o habitar, está lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 15 ou 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E depois que ele fala de habitar e o modo que tem que habitar, ele ainda fala: aconselhai-vos mutuamente, cantem louvores. Só depois que a palavra habita ricamente que dá start nas demais coisas. Hoje nós temos empurrado as demais coisas com a barriga e com os projetos, e a gente tem copiado o mundo dentro da igreja. O que dá certo lá fora, então nós vamos colocar aqui na frente, e nós vamos colocar aqui e vai dar certo. Não acho isso errado, mas eu acho a direção errada. Nós podemos usar tudo que o mundo tem de recurso, como essas luzes, como esses holofotes, um que está custando me acompanhar, e outra coisa mais, como microfone, tudo isso. Mas sem o Espírito Santo de Deus, amado, sem o derramado do Espírito, isso de nada adianta. Nós vamos virar anos e anos com 400 membros, com os nossos filhos indo para o mundo, e ficando no mundo, e se drogando, e se prostituindo, e dormindo com 2, 3, 4, 5, 10, e a gente achando normal, ou fazendo vista grossa, e se morrer desse jeito, está no inferno, irmão. Nós não pagamos o preço de oração, de jejum, de choro, de lágrima. Muito pelo contrário, o filho pede para ir nessas porcariadas, os pais ainda dão dinheiro. Aí eu te pergunto, o que adianta ter boas pregações? O que adianta pregar desse jeito e chega lá fora, faz tudo ao contrário? Eu já entrei em depressão várias vezes por causa disso. Falei: Deus, me faz ser outra coisa. Mas que eu estou pregando, ninguém está ouvindo. Já falei para o senhor que eu não tenho o ministério de Isaías, nem de Jeremias. Eu não quero aquele ministério para mim. Pregou a vida inteira, ninguém converteu. Deus que me defenda. Falei: é melhor eu morrer, me leva. Nessa tarde, orando antes de subir nesse púlpito, mais uma vez eu fiz essa oração.
E Deus ministrou fortemente ao meu coração Ezequiel 33 e 37. Eu não te chamei para converter ninguém, eu te chamei como atalaia. Você vê o erro, vai lá e prega. Se se converter, vai ser livre a alma deles. Se não converter, a sua está livre e eles eu vou acertar lá na frente. Continua. Eles quer ouçam, quer não. É o que está escrito em Ezequiel 33 e 37, a mesma palavra. Porque são casa rebelde, saberão que houve no meio deles um profeta. Eu te chamei para isso, continua pregando. Nós precisamos acordar, irmãos. E nós precisamos preparar nossas lâmpadas. E lâmpada que não tem óleo transbordando, vai ficar de fora. Jesus foi quem falou, ele está dando um diagnóstico. Voltando o noivo. E elas desesperaram. E vai chegar um ponto que hoje as virgens prudentes ajudam muito as nécias. Mas vai chegar um tempo que as virgens prudentes não poderão ajudar as nécias. Está aí no texto. Olha aí no versículo 9. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai. A oração da Virgem Prudente é sensacional, porque a gente vê que quando ela ora, Deus responde. E eu falando aqui, você já identificou algumas pessoas aqui na igreja, que quando você está passando muito aperto, quando você está bem, de boa, não tem problema nenhum, dinheiro na conta, o casamento está bom, que tentar, aí você deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas quando o negócio aperta, hein, os nomes que vêm na sua cabeça. Ô fulano, ora por mim, que eu estou passando assim um problema. Vai chegar um tempo que esses que oram por você não vão poder te ajudar mais. Esses só oram por você e você vê a resposta de oração, é porque eles têm óleo suficiente. O óleo suficiente é a presença do Espírito, que é o Espírito de Deus que ora em nós. Mas como ele vai orar em nós se a gente não está no nível certo dele? Romanos 8, 26, que fala que não somos nós que oramos, pelo contrário, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Uma das armas de guerra que Paulo cita em Efésios 6,18, fala, orando em todo o tempo no Espírito, e não com o Espírito, é no Espírito. E para orar no Espírito, a palavra ali é a mesma de no batismo, é dentro, por cima, por fora, imergido, mergulhado. Então tem que ser cheio, e para ser cheio, tem que ter uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração incessante, de cânticos e hinos espirituais, porque essas coisas que nos enchem do Espírito, foi Paulo quem disse, o Espírito de Deus que soprou através da vida dele. Só temos como acertar com Deus, amado, se tivermos do Espírito, e vai chegar uma hora que as prudentes não vão poder ajudar as nécias, e daí para frente, as nécias pulam fora, e só as prudentes vão. Que é a segunda palavra. A primeira é acordar, a segunda é preparar, a terceira é manter a tocha acesa. Elas deixaram a tocha apagar, como eu disse, 15 minutos, para que a tocha fosse acesa de novo. Se você tira as 9 horas entre madorna, dormida, cochilo, ronco, acordada, dormida e levantar para trabalhar, tira essas 9 horas aí, vão sobrar quantas horas? Divide isso aí por 15 minutos, você vai descobrir que você tem que repor a tocha durante o dia 60 vezes, mínimo, para que a tocha não apague. E a tocha só mantém acesa se ela estiver cheia do Espírito. Só está cheia do Espírito se falar entre vós com salmos, com hinos e com cânticos. 60 vezes no dia. Quantas vezes que você escuta louvores na sua vida e na sua casa, e no seu carro e no seu celular? Quantas vezes que você lê a palavra ou deixa ela falando, as escrituras, já tem escrituras faladas aí. A fé não vem pelo ler, a fé vem pelo ouvir. Baixa a Bíblia em áudio, vai fazendo comida e deixa a Bíblia falando. Pede a Deus, usa, meu Deus, fala no meu coração. A tocha tem que manter acesa, amado, porque quando o noivo voltar, tocha apagada não vai entrar. Isso é fato, é diagnóstico. Mantenha a sua tocha acesa, custe o que custar. E sai de perto desse povo que quer apagar a sua tocha. A dele já está apagada há muito tempo. Em vez de perguntar aonde que compra azeite, ele fica soprando a sua. Que isso, você está fanático, para com isso.
Vai voar, hein? Nossa, você está crentão. Ô pastor, ô pastora, ora por mim. Deixa apagar a sua tocha não. Continua orando. Deixa Deus encher. Agora você pode fazer diferente dele. Em vez de você falar para manter a tocha dele apagada, você começa a orar e fala assim: Deus, põe fogo na tocha dele. Tira o sono dele. Tira essa paz que o mundo dá. Dá a paz que só o Senhor pode dar. Mantenha a sua tocha acesa no nome de Jesus. Amém? Como que a gente mantém a nossa tocha acesa? Enchendo do azeite, do Espírito. Segunda coisa, saindo fora das más conversações. Porque as más conversações nos corrompem dos bons costumes. Para de ficar ouvindo piada imoral. Para de ficar conversando fiado, de fofoca da vida dos outros. Sai fora desse negócio. Seja até santo. Se a fofoca é santa, mas não pode ajudar, não escuta no nome de Jesus. Como é que a fofoca é santa? Fala assim: irmão, vou te contar uma coisa para você orar. Aí conta da vida do outro e termina não dando tempo de orar. Fofoca é santa, que não é santa coisa nenhuma. Não orou, não visitou a pessoa, não chamou aquela que contou o pecado da outra para ir lá resgatar, só contou. Para com isso, irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se a gente não pode ajudar as pessoas, não pergunte sobre a vida delas, só para ficar sabendo. Por isso que eu tomei uma decisão radical esse ano, e graças a Deus tem me feito um bem, mas um bem. Falei, vou sair desse negócio de Facebook. Eu não só desviei assim, por enquanto não, eu excluí aqui, tem tudo. Que é um tal de fofoca da vida dos outros, querer saber da vida do outro, para onde que está indo. Isso, e a maioria lá é só coisa boa. Você nunca vai ver ninguém postando. Tomei um murro no olho hoje do meu marido. Olha como é que ficou roxo. Também já chamei a polícia. A polícia arregaçou ele. Você não vê isso, esses testemunhos no Facebook. Você só vê assim: ai, eu amo. Ai, não sei das quantas. Estou lá, tira foto na areia da construção e fala que está lá em Malibu. Fake, gente. Nós temos que fugir dessas coisas, porque nós temos um alvo. E o alvo não é disputar com o mundo. O nosso alvo é ser cheio do Espírito, porque o noivo está às portas. E nós precisamos ter a tocha acesa, no nome de Jesus. Amém? Nós precisamos, amado, manter a tocha acesa. E precisamos nos manter vigilantes. O texto que a gente leu no final e pedi para você repetir é: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E nem vai saber. A qualquer momento. Porque os sinais já começaram a acontecer. De Atos para cá, os sinais já começaram a acontecer. Jesus não é preso no nosso tempo, em relógio, no nosso relógio. O tempo dele é a eternidade. Ele fala que já vai fazer morada para nós, mas no texto aqui, se você ler um pouquinho, capítulo 24, 23 aqui, você vai ver que ele diz em um dos momentos que o reino de Deus já foi preparado antes da fundação do mundo. O tempo dele não é nosso, o relógio dele não é nosso. Quando ele diz que vai fazer, já está feito. E nós ficamos calculando: não, falta muito. Olha, a lua não ficou tão vermelha dessa vez, não. Diz que vai ficar igual sangue. O sol vai apagar. Ainda tem que pregar a todas as nações. E o texto lá fala que é línguas. Então existe não sei quantas mil línguas ainda que não foram alcançadas. Ô, gente, presta atenção, presta atenção, presta atenção. A internet serve para quê? Olha o tanto de pregação que tem na internet hoje. Que a pessoa pega e pede para traduzir, já tem legendado, um monte de sermão, um monte de coisa. Você está esperando mais que sinal? E Romanos ainda dá a deixa para nós no capítulo 1, que aqueles que não vão ouvir, ou seja, vai ter gente que não vai ouvir sobre a pregação, que a natureza, ela é suficiente para a condenação dessas pessoas, porque o Criador que fez todas essas coisas, deixa claro a sua assinatura na natureza. Está em Romanos capítulo 1. A natureza ela não é suficiente para salvar ninguém, mas para condenar a todos. Vai ler Romanos capítulo 1. Acordem, acorda, prepara-te, mantenha e vigia. Nós precisamos vigiar no nome de Jesus. Pior do morno é que ele se mede com o frio.
E ele sempre se acha quente. E essa é a pior coisa do morno. É que ele sempre olha só para o frio. E ele se acha quente. Mas essa não é a medida de Deus para nós. A medida de Deus para nós é sede fervorosos de espírito. No zelo, nas suas preocupações, seja fervoroso de espírito. Está registrado exatamente no padrão daqueles que são eleitos em Cristo Jesus, porque está no livro de Romanos, quando Paulo fala da eleição e da predestinação, e então ele deixa o padrão daquele que é eleito em Cristo Jesus, que é Romanos capítulo 12, e em diante. Romanos capítulo 12 fala que nós precisamos andar, e a nossa vida tem que ser uma vida de culto a Deus, não momentos como esse, mas é todo dia, toda hora, e é sacrifício. Se você está vivendo uma vida tranquila, filho, tem alguma coisa errada na sua vida, porque Romanos 12 me garante que a vida de culto a Deus é de sacrifício. Se você não está sacrificando nada na sua vida para servir a Deus, tem alguma coisa errada aí. Se você está fazendo o que todo mundo lá fora faz, e está aqui dentro, você está mais lá fora do que aqui dentro. Porque a palavra santificação significa separado. Separado é de alguma coisa. A palavra de Deus fala para a gente fugir das paixões da mocidade, para a gente se abster dessas coisas, para fugir do que parece ser mal. Não precisa nem ser mal, mas tem uma aparência, foge, não é nem para passar perto. Existe uma diferença. A nossa vida de culto a Deus é uma vida de culto sacrificial. Esse é o padrão de culto vivo para Deus. Romanos 12, leia essa semana, leia de hoje para amanhã. Você passar o ano dando 7 pulinhos na onda aí, ó, de Jesus aí no Romanos 12. Em vez de ficar pulando aquela água lá que não vai dar nada, só vai atrair capeta para sua vida. E vai pular na sua cacunda, é por isso que chama encosto. Aí depois vem pedir o pastor para orar para tirar. Dá vontade de falar assim, não fui eu que pus. Não acendi vela nenhuma para ninguém. Nós precisamos mudar, amados. Nós precisamos ter a medida de Deus. Romanos capítulo 12, abre aí. Versículo 3. Todos os versículos que falam sobre a medida, o dóquimos, a medida exata. A palavra dóquimos é a medida exata. Tanto usado para a moeda de ouro que eles faziam, e eles cortavam na mão, e se ela não tivesse a medida exata, ela não valia o preço dela. Quando a régua, que passava nas medidas de vasilha, quando iam medir os grãos, enfiava a vasilha, os mais antigos aqui pegaram isso nas mercearias que tinham perto das casas, ou nas fazendas. Vendia na medida da vasilha, a medida custava tanto, então enchia a vasilha até o topo, para ser a medida certa, passava uma régua em cima ali. Essa é a palavra dóquimos, a medida é exata. Essa é a expressão desse texto que nós vamos ler, Romanos 12, 3. Coloca para nós na tela aí. Vamos lá? Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Existe uma medida exata que Deus deu a cada um. Para de ficar desejando a do outro, ou ficar se medindo pelo outro. Que a pior coisa que tem para uma pessoa é quando ela se acha que está melhor do que o outro. Está usando a medida do ruim para medir ele. Não, mas fulano, a gente vai conversar com ele. Pastor, se me disciplinar, vai ter que disciplinar fulano, ciclano, beltrano. Porque se eu estou fazendo isso, eles estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Você está medindo com a régua errada, Zé. A régua de podridão, a régua de pecado. Você tem que se medir com a régua de Deus. A régua que Deus colocou na sua alma. Para de ficar olhando para a régua dos outros. A régua dele está quebrada. Acorda, no nome de Jesus, amém? Usa a sua medida. Você vai ver mais 2 textos, eu não vou citar ele aqui agora, que senão eu vou pregar até amanhã e já passa tudo. Efésios 4:13 e 1 Pedro 4:13. Olha que coisa, deucidência.
Efésios 4,13 e 1 Pedro 4,13. Então você tem que decorar só o Efésios e 1 Pedro. O 4,13 você já decorou, porque eu já repeti 4,13 um monte de vezes. Lê lá depois, são as medidas de Deus que a gente tem que ter. No zelo, Romanos 12, 11. Esse é o versículo que eu quero terminar. Embora o padrão de Deus não termina no versículo 11, mas é todo o capítulo 12 de Romanos que fala sobre a medida daqueles que são eleitos em Cristo Jesus, fala sobre hospitalidade, fala sobre oração, e a oração, a medida não é a fulana que ora 3 vezes no dia, a ciclana que ora 3 horas da manhã, é orar perseverantemente. Essa é a medida, o dogmas de Deus está aí nesse texto, não é a medida do outro, é a medida de Deus para nós. Romanos capítulo 12, versículo 11, vamos lá? No zelo, sede, a pergunta dessa noite para a sua vida é: como está a sua alma diante de Deus? Porque menos do que ferver, você está na medida errada. Sede fervorosos de espírito. É fogo. É aquecer a ponto de borbulhar. E esse texto está me indicando, no mínimo, que é algo sobrenatural, porque não é qualquer fogo. Não é pular da cambalhota, bater palma, gritar, glória e aleluia. É algo que vem mais do que isso, porque é do Espírito, é pneuma. É algo que transcende o natural. É algo que transcende a razão, o cálculo, a nossa medida. É algo que vem do Espírito. E se vem do Espírito, eu não tenho como manipular. Eu não tenho como manipular. O que é do Espírito é do Espírito. Vem dele. E é por meio dele. E volta para ele. Porque o vaso é de barro. E a glória é só de Deus. O vaso é de barro. O poder vem de Deus. Mas o vaso é de barro. Tem 3 coisas que Jesus nos ensina a falar com o Pai no final da oração do Pai Nosso, quando os discípulos pedem para encerrar, e ele diz: pois teu é o reino, o poder e o que termina? E a glória é para sempre. Ele está indicando que tem 3 coisas que Deus usa a sua igreja, mas que é dele e é para sempre. O reino. E ele fala, quando for orar ao Pai, diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado, venha. Ele fala que é para pedir: venha o teu reino. E se você olhar, ele vai ensinar isso no Sermão da Montanha, em Mateus 6, lá no versículo 33, buscai pois em primeiro lugar, é para pedir, mas é dele, é tão somente dele, embora haja em nós e através de nós, porque ele fala, o reino não está longe, está em vós. Ele fala em outro texto, e esse reino é para ser usado, e esse reino ele não constitui em palavras de sabedoria humana, mas segundo 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, fala que o reino de Deus não é de palavras, mas tão somente pelo poder de Deus. Reino, palavra, e a glória é só de Deus, mas é para pedir. No dia que a gente estiver cheio disso, a nossa visão dessa cidade vai ser diferente. No dia que nós estivermos transbordando e transpirando isso, e eu anseio por isso, e eu choro por isso. Eu tenho buscado isso de Deus para mim e para você. Eu não vim aqui para mais uma igreja, não vim aqui para ser mais um pastor. Eu falei isso com vocês no dia que eu cheguei. Eu vim aqui porque eu senti, enquanto eu orava e as lágrimas desciam, que a única coisa que eu pedi a Deus, eu não queria uma igreja grande, eu não queria uma igreja onde tinha praia.
igreja que me pagasse bem, uma igreja. A única coisa que eu pedi a Deus de joelho, falei, Deus, eu estou cansado de ir na igreja, que não acontece nada. Parece que a gente é só paliativo, é só um negócio assim, faz de conta. Eles fingem que estão servindo o Senhor, e eles me pagam para eu fingir que estou pregando, e eles entram ano, sai tudo a mesma coisa. Não quero ir para a igreja mais assim, não. Por favor, Deus, se é isso que o Senhor tem para mim, o Senhor pode me levar. Não quero viver mais não. Eu oro assim. Eu não te convido a fazer essa oração, porque pode dar ruim para você. Falei, Deus, me leva para um lugar que o Senhor vai derramar um avivamento de verdade. Vai ter mudança de vida, de caráter, de direção. Nós vamos experimentar a tua presença. É a única coisa que eu peço para o Senhor, a única, Deus. E Deus me trouxe para cá. Essa é a boa notícia. E essa é a triste notícia para alguns. Porque eu creio que Deus vai fazer. Ele já começou. Ele não vai parar. E você só tem duas alternativas. Ou você corre para Deus, ou você corre de Deus. Porque o fogo de Deus vai cair. E ele vem para purificar. A poda de Deus acontece. Mas é para dar mais fruto. Mas dói. Ah, como dói. Se a videira pudesse falar, você poderia perguntar como é que é ficar sem folha e sem fruto. Só os galinhos. Como é que é esse negócio quando dá a tesourada? Porque é isso que acontece com a gente quando Deus está virando a gente numa nova etapa. E Ele está querendo que essa videira volte a produzir e produza mais frutos ainda. Existe um tempo de poda. E eu creio que nós estamos passando por ela. A virada está aí. Você vai decidir como é que você vai virar esse ano. Eu não posso decidir para você. Amanhã é o dia em que muita gente vai entrar com o pé direito em Jesus e o pé esquerdo em Satanás. Vai vir para a igreja para tomar a benção, depois vai para as porcariadas do mundo, encher a cara. Eu fiz isso até os 19 anos de idade. Eu sei o que eu estou falando com propriedade. Até naquele dia, o dia 31 para o dia 1º de 1990, quando eu fui, cantei no coral da igreja, ouvi o pastor pregar tudo isso e mais algumas coisas, recebi a benção, pulei as 7 ondinhas em Jesus, e aí eu fui para o baile. E lá eu bebi, droguei, beijei à vontade e tive uma overdose. E se Deus tivesse misericórdia ali, eu tinha morrido. Dentro da igreja. Nunca saí da igreja. Fui o desviado mais frequentante de igreja, até os 19 anos de idade. Desviado dentro da igreja. De tudo que a igreja tinha, eu fazia. Todos os acampamentos eu ia. Todos os corais. Mas tudo quanto é porcariada do mundo, eu também ia. Tudo. Experimentei de tudo. Até Deus me achar naquela overdose. Que os meus amigos, quando viram eu tendo convulsão, me empurraram para debaixo de umas cadeiras, de uns bancos, para continuar no baile. E quando eu voltei em si, eu já estava passando por uma ponte. Nem sabia o que era, e uma multidão atrás de mim. Tinha convidado todo mundo para ir para minha casa. Falei que a festa continuava lá em casa, nem sabia. Subi no palco. Ali Deus começou a mudar a minha vida. Ali eu vi que se Deus não tivesse misericórdia, eu tinha morrido naquela overdose. Ali o Espírito de Deus começou a tratar a minha alma. Ali eu comecei a ser uma nova criatura de verdade. E eu comecei a odiar as coisas do mundo. Eu comecei a ter vontade de vomitar, ânsia de vômito, ojeriza. Mas no primeiro momento eu não soube discernir e comecei a rejeitar, inclusive as pessoas. Até Deus me ensinar que a gente tem que rejeitar os hábitos e não as pessoas. Ali existe uma alma que precisa ser salva como você. Você tem que amar e chorar e orar. E pedir a Deus que toque nesses corações. Graças a Deus, eu fiz 47 anos. Estou partindo para 48, se Deus assim o permitir. E dos 19 anos para cá, eu só tenho uma direção. Eu preciso experimentar da Tua presença cada dia mais, Deus. Senão o Senhor pode me levar. Todo ano, quando está passando a virada, essa é a minha oração. Se o Senhor não fizer mais comigo do que o Senhor fez o ano passado, eu estou pronto para partir, o Senhor pode me levar. Eu não quero mais viver, Deus.
mais um ano igual, mais um ano a mesma coisa, mais um ano cantando os mesmos hinos, mais um ano pregando os mesmos sermões, sem vida. Meu Deus, pode me levar. Está chegando a hora de eu fazer essa oração. Essa é a minha. Eu não sei como vai ser a sua virada, mas Jesus deixou registrado que a virada eterna é só quem tiver óleo é que vai virar. Só quem tiver óleo. Que o Espírito de Deus possa soprar na sua vida através desse culto. Que o Espírito de Deus possa tirar a falsa paz que o mundo dá para o seu coração. Essa paz que o dinheiro dá, que essas coisas do mundo dá. Que o Espírito Santo de Deus possa roubar essa paz do seu coração nessa noite, em nome de Jesus. E quando você cair em angústia e desespero, você possa lembrar que só há um lugar de paz. A paz completa. Isaías capítulo 26, versículo 3. Joga aí para nós e nós vamos terminar com a paz completa. É só essa. Comece o ano assim. Isaías 26, capítulo 3. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos ler? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele, quem confia em Deus obedece. Não fica escutando só sermão. Tiago 1:22 deixa claro: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A gente se veste de palhaço, mas faz palhaçada é para nós mesmos, quando nós não praticamos aquilo que Deus manda a gente praticar. Isaías 26:3, vamos guardar esse versículo aí no coração, vamos lá? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele... Quer beber um pouco menos de remédio esse ano? De ansiolítico? Quer dormir mais tranquilo esse ano que está chegando? Garra aí. Ora isso. Encarna isso na sua alma. Fala, meu Deus, eu preciso aprender aqui que é confiar no Senhor. Eu estou falando com você, irmão, não é para te ofender, ou para falar que você está doente, sei o quê. Eu estou falando com você, experiência minha, é o que eu faço. Durante muitos dias nesse ano, não foram poucos dias, foram muitos dias desse ano, eu andando na praia do Itararé, chutando aquelas águas, vendo os pássaros, observando os peixes, e as lágrimas caindo, e eu falando, Senhor, eu preciso aprender a confiar em Ti. Mais, está pouco. Aí alguns falam assim, mas pastor, mas a gente olha para o Senhor, eu também olho, nem eu acredito. Eu falo, não quero, mas eu quero é mais, Deus. Não está bom, a minha medida não é a sua medida, a minha medida não está servindo nem para mim. Eu estou olhando e falando, Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero te conhecer, Deus. Eu quero andar nos teus propósitos, na tua vontade. Cada pessoa que encontra comigo na rua, meu Deus, cadê os rios que jorram para a vida eterna e dá vida a quem passa? É isso que está na Bíblia. Eu não quero menos do que isso para a minha vida. Eu quero ter vida. Eu quero abraçar alguém e ele sentir algo de Deus. E só o Senhor pode dar isso na minha vida. Só Deus pode dar isso para nós. Mas Ele dá é para quem pede. Ele dá é para quem busca. Ele dá é para quem bate na porta. Ele deixou isso registrado. Lucas 11, versículo 13. Se vós que sois pais maus, sabeis dar boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Não sei como é que você viveu esse ano, mas o ano que vem vamos entrar diferente no nome de Jesus.
Vamos entrar diferente no nome de Jesus. Porque tudo que a gente ajunta aqui, fica aqui. Se esse for o ano que vem, for o ano de eu partir, tudo que eu juntei, meu cachorro não tem gaveta. Não tem lugar nem para meus diplomas. São poucos. Mas nem para os poucos tem. Talvez seja enterrado com um terno. Dos mais feios, porque os bonitos vão dar para os outros. A vida está passando, amado. A virada está acontecendo todo dia. E o que a gente faz para Deus é o que vai importar no nome de Jesus. Quero te convidar a esse apelo. Esquecer a pessoa que está do seu lado. Você põe a mão no seu peito, se é com você. Para Deus, eu tenho que entrar, eu tenho que acabar esse ano bem, para começar o ano que vem bem. Eu preciso, último domingo. Esquecendo as coisas que ficam para trás. Ficam para trás. E avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. É assim que Paulo fazia. Você começar o ano bem, você tem que deixar tudo que passou e que não foi resolvido para trás. Não carregue isso no seu coração. Não carregue isso na sua alma. Tudo você errou, pede perdão, é hoje. Ó Deus, daqui para frente eu não sei nem como eu vou começar uma vida nova. Eu quero saber o que os outros acham, o que os outros vão falar. Porque a medida deles não vai resolver meu problema, mas a medida do Senhor vai me dar problema ou resolver meu problema. Eu quero a medida do Senhor. Custe o que custar. É a minha oração. Não pare a obra que o Senhor começou na minha vida, Deus. Mesmo que venha doer, me sustenta na dor e nas lágrimas, mas não pare, porque eu quero o que é do Senhor para mim. Eu quero o que é do Senhor para mim. Pai, nós oramos agora a Ti nessa noite. Nós não queremos competir com igreja nenhuma nessa baixada. Mas nós não podemos ficar aquém daquilo que o Senhor tem para essa igreja. A começar de mim, do pastor Vumar, de cada presbítero, de cada família de líderes dessa igreja, de cada membro dessa igreja que se diz servo do Senhor. Nós não podemos ficar aquém do que o Senhor tem para nós nesse lugar. Nos perdoe o tempo que passou. E nós não sabemos quantos mais minutos, dias, horas que nós teremos para frente. Mas por favor, que possamos viver cada segundo desses momentos com o Senhor, no Senhor e através do Senhor. E que assim o Teu Espírito continue mortificando a nossa carne, nos inclinando às coisas espirituais, mortificando os pensamentos impuros, as palavras torpes, colocando palavras de glorificação, de gratidão, palavras de bênção para vidas que estarão trombando conosco todos os dias nessa rua. Que possamos sempre lembrar que nós temos algo melhor para dar do que o lixo que a sociedade tem jogado sobre cada um de nós. Dá-nos da Tua graça, transborda-nos do Teu Espírito, que o velho homem morra cada dia mais, e que possamos revestir no Senhor e na força do Teu poder. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos adorar o Senhor e depois o pastor estará dando a bênção. Vamos cantar o cântico. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas.
o Senhor Jesus vá à tua frente, amado, te dando a direção no caminhada, que o Senhor Jesus vá atrás de ti, te protegendo de todo ataque, de toda seta do maligno, que o Senhor Jesus vá ao seu lado e te levante todas as vezes que você tropeçar, que o Senhor Jesus vá acima de ti, recebendo o louvor, a honra e a glória, porque Ele é digno, mas que Ele vá dentro de ti, para que não seja mais você quem vive, mas que Cristo viva em ti, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do seu Espírito repouse sobre nós hoje e sempre. Amém e amém. Vou estar com o pastor Anderson lá na porta para te cumprimentar. Boa noite, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã, 22 horas, venha agradecer o Senhor, colocar a sua vida diante dele, vamos passar a virada juntos.